John, eu quero perguntar diretamente nesse momento que nós passamos, pós-eleições presidenciais, e que a gente presenciou, inclusive, um enfoque muito grande dado ao voto do evangélico, Uhum, à moralidade, a questões uhum, de religião, não é? uhum, E aí eu fico me pensando o que é ser relevante como cristãos nesse mundo brasileiro em que alguns dizem que ser relevante é estar desse lado, outros dizem que ser relevante é estar do outro lado. O que é ser um cristão, o que é ser uma igreja relevante, considerando esse impacto, essa influência que a igreja evangélica está tendo na política brasileira, é. na política partidária brasileira, nas eleições brasileiras? Eu tenho a impressão a cada eleição que a gente volta, que a gente vê coisas novas, algumas boas, outras não tão boas, outras abomináveis, assim, na nossa maneira de enxergar na relação religião e política que existe desde sempre, né? É, Jesus, no seu tempo, enfrentou de uma maneira singular essa relação. E eu entendo que para a gente não continuar se estribando no próprio entendimento, como fizemos nessas últimas eleições, a ponto de acreditar e dizer com tanta veemência, como já foi dito, quem está do lado certo da história e quem não está do lado certo da história, né? Então eu venha para o lado certo da história, eu vi coisas desse tipo, né? E ainda que eu intuitivamente tente entender qual é esse lado certo da história e tente me colocar do lado dele, é, é quase como que uma arrogância dizer isso, assim, porque você está querendo antecipar a história. A história só se constrói a partir do momento em que a gente se volta para aquilo que foi e tenta representar o que foi. A gente está escrevendo história todos os dias, mas está escrevendo com a nossa vivência, não com os papéis, com os documentos, como os historiadores fazem. Então, são os historiadores do futuro, possivelmente os meus filhos, os filhos dos meus filhos, que vão, né, os seus netos, que vão poder dizer assim: é, então, eles que vão julgar quem estava do lado certo ou do lado errado e, de todo modo, julgar a partir de parâmetros ou perspectivas que eles vão ter diferentes das nossas, né? Então eu sinto assim que a gente vê de todos os lados esse ímpeto arrogante, né, de dizer o lado em que Deus está, o lado que Deus abençoa, o lado amaldiçoado, o lado que é o lado certo, o lado errado, o lado que é o lado espiritual e o lado demoníaco. Ah, é, e aí a gente fica no meio disso, a gente que tem um pouquinho mais de sensibilidade e dá. Porque a reflexão ela exige tempo. Dá um pouquinho mais de tempo para que as decisões amadureçam, a gente se sente meio atordoado, né, no meio disso. E aí é que eu entendo que pelo menos dois mergulhos para a igreja e qualquer cidadão são necessários para a gente, enfim, recuperar pelo menos o nosso senso de como igreja, como habitar como coabitar nesse mundo, né? Como coexistir, como construir junto esse mundo e um mundo que nós esperamos que seja um mundo melhor. E aí a gente olha, por exemplo, para o tempo de Jesus e dos apóstolos, indo tão longe quanto eu acho que a gente deveria ir, poderia ir muito mais. E aí um texto que nesse período me veio muito, bastante, muitas vezes e continua vindo, é Lucas 3. Lucas 3. Então, no tempo em que César era o imperador, Pilatos, o governador, Sim. Herodes, o irmão de Herodes, no campo da religião, Anás e Caifás, a banda da cidade, os meios oficiais, os que governavam, a palavra de Deus veio a João que estava no deserto. E aí João diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Daí na minha aula eu perguntei pro pessoal: gente, quem é que clama no deserto? Daí um rapaz disse: Deus. Eu falei: então,
Vocês acham que essa condição mudou?